7 bilhões e meio de anos. É essa a idade estimada pelos cientistas para o Three Eye Atlas. 7 bilhões e meio de anos viajando pela escuridão entre as estrelas. 7 bilhões e meio de anos desde que deixou o sistema que lhe deu origem. Para colocar isso em perspectiva, o nosso sistema solar, a nossa Terra, toda a nossa história evolutiva, desde organismos unicelulares até aos seres humanos que estão a ler estas palavras, tudo isso aconteceu em 4 bilhões e 600 milhões de anos. O Three Eye Atlas é mais antigo do que todo o nosso mundo, é mais antigo do que as rochas sob os seus pés, é mais antigo do que a lua que ilumina as nossas noites. Este objeto viaja pelo espaço desde antes da Terra existir. Pense no que isso significa. Quando o Three Eye Atlas começou a sua viagem, o nosso Sol estava apenas a formar-se numa nuvem molecular em colapso. Os planetas ainda não existiam. Não havia Terra, Marte, Júpiter. Apenas uma jovem estrela rodeada por gás e poeira em turbilhão. E em algum outro lugar da galáxia, há 7 bilhões e meio de anos, algo aconteceu que enviou este objeto para a sua viagem sem fim. Foi uma ejeção natural, interações gravitacionais durante a formação do sistema planetário lançando cometas para o vazio? Ou foi outra coisa? Foi lançado deliberadamente, enviado com um propósito, transportando carga ou informação, ou apenas a ambição de seres que queriam tocar as estrelas? Não sabemos. Não podemos saber. Mas podemos pensar no que o Three Eye Atlas pode ter testemunhado durante 7 bilhões e meio de anos de viagem. O que pode ter passado, que civilizações podem ter surgido e desaparecido enquanto este objeto vagava silenciosamente pela galáxia. Porque se a vida surgiu na Terra, se a inteligência evoluiu aqui em apenas 4,6 mil milhões de anos, então numa galáxia com 13,6 mil milhões de anos, com centenas de milhares de milhões de estrelas e bilhões de planetas, a vida deve ter surgido noutro lugar. A inteligência deve ter evoluído. As civilizações devem ter alcançado o espaço e algumas delas, talvez muitas delas, devem ter falhado, devem ter se destruído a si mesmas ou ter sido destruídas por circunstâncias além do seu controlo. Devem ter deixado ruínas, relíquias e mundos fantasmas pelos quais a Three Eye Atlas pode ter passado na noite eterna. O paradoxo de Fermi faz a pergunta fundamental: se o universo é tão vasto, se as condições para a vida parecem tão comuns, se civilizações tecnológicas deveriam estar em toda parte, então onde está todo mundo? Por que não vemos evidências de inteligência alienígena? Por que não nos visitaram, não entraram em contato conosco, não deixaram sinais inequívocos da sua existência? O paradoxo tem muitas soluções propostas. Talvez as civilizações sejam raras. Talvez se destruam rapidamente. Talvez estejam lá, mas escondidas. Talvez tenham transcendido a existência física. Talvez a viagem interestelar seja impossível. Talvez estejamos a procurar da maneira errada pelas coisas erradas. Cada solução tem defensores e críticos. Nenhuma resolve totalmente o paradoxo, mas considere outra possibilidade. Uma que pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e instituições em todo o mundo começaram a discutir mais abertamente nos últimos anos. Talvez a galáxia esteja cheia de civilizações mortas. Talvez a inteligência surja com frequência, mas raramente sobreviva. Talvez a história da galáxia não seja escrita em impérios espaciais bem-sucedidos, mas em tentativas fracassadas, espécies extintas e mundos onde algo deu terrivelmente errado. Talvez o Three Eye Atlas, viajando por 7 bilhões e meio de anos, tenha passado por dezenas, centenas ou milhares de sistemas estelares onde a vida outrora floresceu e a inteligência contemplou o cosmos. Sistemas onde civilizações surgiram, construíram cidades, desenvolveram tecnologia, alcançaram as estrelas e, então, por razões que só podemos especular, desapareceram. A linha do tempo apoia essa hipótese sombria. Modelos estatísticos publicados em 2020 sugerem que a Via Láctea atingiu o pico de desenvolvimento civilizacional há aproximadamente 5 bilhões de anos. Com base na prevalência de estrelas semelhantes ao Sol, na frequência de planetas potencialmente habitáveis, no tempo necessário para a evolução da vida complexa e nas distribuições de probabilidade para o desenvolvimento tecnológico, os investigadores calcularam que, se civilizações inteligentes surgissem em nossa galáxia, a maioria delas teria surgido entre 8 e 5 bilhões de anos atrás. A maioria seria antiga. A maioria seria muito mais antiga do que a humanidade.
e a maioria, estatisticamente, ainda deveria existir, a menos que algo impedisse a sobrevivência a longo prazo. Não as vemos. Não detectamos os seus sinais de rádio, as suas megaestruturas, os seus planetas modificados, as suas naves interestelares. A galáxia está silenciosa. O fundo cósmico está silencioso, exceto pelos fenômenos eletromagnéticos naturais. Se milhares ou milhões de civilizações surgiram há 5 a 8 mil milhões de anos, para onde foram? Por que não as ouvimos? A resposta mais parcimoniosa é que elas desapareceram. Não estão escondidas, não transcenderam, não são indetetáveis. Simplesmente desapareceram, morreram, extinguiram-se, deixando para trás apenas os artefatos que poderiam sobreviver bilhões de anos no ambiente hostil do espaço. O 3I Atlas vem da região do disco espesso da galáxia. Esse é um componente estrutural que contém estrelas mais antigas, estrelas pobres em metais, estrelas que se formaram quando a Via Láctea era mais jovem e havia passado por menos ciclos de vida estelares. As estrelas do disco espesso têm normalmente entre 7 e 14 mil milhões de anos. Se o 3I Atlas se formou num sistema nessa região, se foi ejetado ou lançado há 7 bilhões e meio de anos, então ele vem de uma época em que a nossa galáxia era mais jovem, mais ativa, potencialmente repleta de civilizações que surgiram em torno de estrelas antigas. Como era essa galáxia? O que estava a acontecer há 7 bilhões e meio de anos, no volume de espaço que o 3I Atlas atravessou? Podemos fazer suposições fundamentadas. A galáxia era menor na época, mais compacta. Os braços espirais tinham configurações diferentes. As taxas de formação estelar eram mais altas. As supernovas eram mais frequentes. O centro galáctico era mais ativo. As condições eram, de certa forma, mais hostis à estabilidade a longo prazo, mas as condições também eram propícias para a formação de sistemas planetários em torno de estrelas enriquecidas em metais. As primeiras gerações de estrelas, aquelas que se formaram nos primeiros bilhões de anos da galáxia, quase não tinham elementos pesados. Eram hidrogênio e hélio puros. Não é possível construir planetas rochosos ou química complexa sem carbono, oxigênio, silício, ferro, os elementos forjados nos núcleos estelares e dispersos pelas supernovas. Mas, há 7 bilhões e meio de anos, gerações estelares suficientes haviam vivido e morrido para que os elementos pesados fossem abundantes. Planetas podiam se formar, a vida podia surgir. E se a vida surgisse, se a inteligência se desenvolvesse, essas civilizações teriam enfrentado desafios que mal podemos imaginar. Elas teriam estado sozinhas de maneiras que nós não estamos, sem exemplos anteriores com os quais aprender, sem ruínas para estudar, sem evidências de que as viagens espaciais eram possíveis, que a inteligência era comum ou que o universo era outra coisa além de vasto, vazio e indiferente. Elas teriam sido as primeiras, pioneiras, sujeitos experimentais no laboratório do universo, e os pioneiros muitas vezes falham. As primeiras tentativas muitas vezes terminam mal. A história da vida na Terra está escrita em eventos de extinção, experiências evolutivas fracassadas, espécies que pareciam promissoras, mas não conseguiram se adaptar quando as condições mudaram. Por que a história da inteligência na galáxia seria diferente? O grande filtro é um conceito proposto para explicar o paradoxo de Fermi. Ele sugere que existe alguma barreira, algum desafio, algum teste que impede a maioria das formas de vida de alcançar uma civilização tecnológica avançada e se espalhar pela galáxia. A questão é, onde está o filtro? Está atrás de nós, tornando o surgimento da inteligência incrivelmente raro, de modo que a maioria dos planetas nunca desenvolve vida? Ou está à nossa frente, o que significa que a inteligência surge com frequência, mas algo impede as civilizações de alcançarem estabilidade, expansão e sobrevivência a longo prazo? O silêncio da galáxia sugere que o filtro está à nossa frente. O facto de existirmos, de a inteligência ter surgido aqui, num planeta aparentemente comum, em torno de uma estrela comum, sugere que chegar ao nosso nível não é impossivelmente raro. O que significa que o desafio vem a seguir. O que significa que a maioria das civilizações não sobrevive por muito tempo depois de desenvolver tecnologia capaz de detectar a sua própria mortalidade. Armas nucleares, alterações climáticas, inteligência artificial, guerra biológica, nanotecnologia, impactos de asteroides, erupções de supervulcões, explosões de supernovas próximas, explosões de raios gama, erupções solares.
Qualquer uma dessas coisas poderia acabar com a civilização na Terra. Algumas são ameaças auto-infligidas, perigos que criamos através do nosso próprio desenvolvimento tecnológico. Outras são perigos externos, cósmicos, que os planetas enfrentam independentemente de haver vida inteligente neles. A questão não é se as ameaças existem. A questão é se as civilizações normalmente desenvolvem a sabedoria e a coordenação necessárias para sobreviver a elas. A história humana sugere motivos para a preocupação. Chegamos assustadoramente perto de uma guerra nuclear várias vezes. As alterações climáticas continuam, apesar das evidências e avisos claros. Os riscos existenciais multiplicam-se à medida que a tecnologia avança. Não estamos seguros. Podemos não ser capazes de sobreviver. E se formos típicos, se os nossos desafios forem os desafios que todas as civilizações emergentes enfrentam, então a galáxia pode estar cheia de mundos que não conseguiram sobreviver. O 3I Atlas pode ter passado por alguns desses mundos. Modelos estatísticos do movimento estelar galáctico sugerem que, ao longo de mais de 7 bilhões e meio de anos, a sua velocidade estimada de aproximadamente 200 mil km por hora, o 3I Atlas viajou cerca de 10 mil anos-luz pela galáxia. É um volume significativo de espaço. São milhares de sistemas estelares. Se apenas 1% dos sistemas estelares desenvolver planetas, e apenas 1% desses planetas desenvolver vida, e apenas 1% desses desenvolver inteligência, o 3I Atlas deve ter passado por dezenas de sistemas onde surgiram civilizações. Talvez mais, se a vida for comum. Talvez centenas. E se a maioria dessas civilizações não conseguiu sobreviver aos seus primeiros milhares de anos de desenvolvimento tecnológico, o 3I Atlas pode ter testemunhado as consequências. Como seria isso? Que marcas as civilizações mortas deixam? Na Terra, se a humanidade desaparecesse amanhã, em poucos milhares de anos a maioria das evidências da nossa existência se desgastaria. Os edifícios ruiriam, as estradas se fragmentariam, o metal se corroeria, os plásticos se degradariam. Em 100 mil anos, os processos geológicos enterrariam ou dispersariam quase tudo o que construímos. Em 1 milhão de anos, apenas os artefatos mais duráveis permaneceriam. Algumas estruturas de pedra, depósitos de resíduos radioativos, se sobreviverem, e a geologia modificada pela mineração e perfuração. Em 10 milhões de anos, até mesmo esses desapareceriam. A Terra voltaria a parecer selvagem, como se a inteligência nunca tivesse existido aqui. As únicas evidências duradouras poderiam ser mudanças na composição atmosférica detectáveis por meio de análises espectroscópicas ou satélites artificiais que permanecessem em órbitas estáveis por milhões de anos antes de eventualmente se deteriorarem e se queimarem. Mas o espaço é diferente. No vácuo entre as estrelas, os artefatos podem sobreviver indefinidamente se forem construídos com materiais duráveis. O bombardeamento de raios cósmicos danifica as superfícies, transforma o gelo em crostas processadas por radiação e espalha materiais voláteis ao longo de milhares de milhões de anos. Mas estruturas metálicas, compósitos cerâmicos, meios de armazenamento de informação cristalinos, estes poderiam persistir. Uma nave espacial construída para durar, enviada numa missão interestelar, poderia viajar por milhares de milhões de anos e ainda ser reconhecidamente artificial quando chegasse a outro lugar. O 3I Atlas, se for artificial, prova isso. A sua superfície foi transformada por 7 bilhões e meio de anos de radiação. Mas, sob essa crosta de radiação, se houver tecnologia, ela ainda pode funcionar, ou pelo menos permanecer detectável como algo que a natureza não produz. E os planetas? Será que o 3I Atlas passou por mundos onde civilizações outrora prosperaram e fracassaram? Como seriam esses mundos à distância? Provavelmente áridos. Provavelmente sem vida. Atmosferas que outrora continham oxigênio ou apresentavam bioassinaturas teriam mudado de composição ao longo de milhões de anos sem vida para as manter. As estruturas na superfície teriam sofrido erosão. As cidades teriam se tornado escombros. Os escombros teriam se tornado pó. O pó teria sido enterrado ou disperso pelo vento, pela água e pela atividade geológica. Do espaço, usando o tipo de sensores que uma sonda interestelar poderia transportar, provavelmente não seria possível detectar que alguma vez existiu inteligência ali. Ver-se-ia um planeta, talvez na zona habitável, talvez com água e uma atmosfera, mas nada que gritasse civilização. Nada óbvio.
A galáxia não preserva o fracasso, ela apaga-o, a menos que o Three Eye Atlas tenha sido projetado para lembrar. A menos que não seja um cometa, mas uma sonda. Um explorador autorreplicante enviado para mapear a galáxia, catalogar o que existe lá fora, registrar o que acontece com planetas e civilizações ao longo de bilhões de anos. Se for artificial, se tiver sido construído há 7 bilhões e meio de anos por alguma inteligência antiga, então pode conter registros de tudo o que encontrou durante a sua viagem. Sistemas estelares visitados, planetas observados, biosinais detectados, tecnosinais anotados, e civilizações que já não existem documentadas em qualquer formato que os seus criadores tenham usado para armazenamento de dados. O conceito de sondas autorreplicantes, frequentemente chamadas de sondas von Neumann, em homenagem ao matemático John von Neumann, que formalizou a teoria, representa uma solução proposta para o desafio de explorar uma galáxia inteira. Não é possível enviar sondas individuais para todos os sistemas estelares. Isso exigiria o lançamento de bilhões de naves espaciais, o que é economicamente e logisticamente impossível para qualquer civilização. Mas se você enviar sondas capazes de se autorreplicar, a matemática muda completamente. Lance 10 sondas, elas alcançam 10 sistemas estelares. Cada uma constrói uma cópia de si mesma usando materiais locais, asteroides, cometas ou detritos ao redor dessas estrelas. Agora você tem 20 sondas. Elas alcançam 20 novos sistemas, se replicam e agora você tem 40. O crescimento é exponencial. Em um tempo relativamente curto em termos cosmológicos, talvez de 10 a 50 milhões de anos, dependendo da velocidade de viagem e do tempo de replicação, toda a galáxia é explorada. Vários estudos modelaram esse processo. Uma pesquisa publicada em 2022 por astrônomos da Universidade de Edimburgo calculou que uma única sonda autorreplicante, viajando a apenas 0,1% da velocidade da luz e passando 1000 anos em cada sistema estelar para se replicar, poderia explorar toda a Via Láctea em aproximadamente 100 milhões de anos. Isso é rápido. É um piscar de olhos em escalas de tempo cósmicas. Se alguma civilização lançou sondas autorreplicantes durante os primeiros 90% da história galáctica, essas sondas já deveriam ter alcançado todas as estrelas até agora, incluindo a nossa, incluindo o Sistema Solar, incluindo a Terra. Então, onde estão elas? Esse é o cerne do paradoxo de Fermi, aplicado às sondas em vez das próprias civilizações. Se explorar a galáxia é tão simples assim, se nem requer viagens mais rápidas que a luz ou física exótica, apenas naves espaciais pacientes que se reproduzem, então por que não vemos evidências dessas sondas em todos os lugares? Por que nenhuma delas pousou na Terra e se apresentou? Por que não detectamos suas comunicações, suas atividades, sua presença em nossa própria vizinhança estelar? Talvez detectemos. Talvez o Three Eye Atlas seja exatamente essa evidência. Talvez esteja no nosso sistema solar há muito mais tempo do que imaginamos, adormecido e à deriva, indistinguível dos bilhões de cometas na nuvem de Oort, esperando que algo desencadeie a sua ativação, esperando por sinais de rádio, esperando por evidências de tecnologia, esperando por um sistema estelar onde a inteligência tenha surgido e atingido o ponto em que possa ser observada e documentada. E agora, após milhões ou bilhões de anos de espera paciente, está ativado, está a manobrar, está a aproximar-se para ver mais de perto, não necessariamente para comunicar, não para estabelecer contato, apenas para gravar, para documentar, para adicionar mais uma entrada ao catálogo de civilizações que encontrou durante 7 mil milhões e meio de anos. Se é isso que está a acontecer, se o Three Eye Atlas é uma sonda von Neumann, então transporta dados. 7 mil milhões e meio de anos de observações, milhares de sistemas estelares visitados ou pesquisados, dezenas, centenas ou milhares de planetas onde foram detectadas bioassinaturas e um número impossível de adivinhar de civilizações encontradas. Civilizações que prosperavam quando o Three Eye Atlas passou, civilizações em seu desenvolvimento inicial,
pré-tecnológicas, observáveis apenas através da química atmosférica, ou mudanças sazonais que sugeriam agricultura. Civilizações ao nosso nível, transmitindo sinais de rádio, lançando satélites, apenas começando a compreender a sua própria fragilidade. E civilizações mais avançadas, construindo estruturas visíveis a distâncias interestelares, conduzindo operações em escalas que mal podemos imaginar. Algumas dessas civilizações ainda podem existir, podem ter sobrevivido a quaisquer desafios que as inteligências emergentes enfrentam, podem estar lá fora agora, com milhões ou bilhões de anos, estáveis e duradouras. Mas argumentos estatísticos sugerem que a maioria não sobreviveu. A maioria enfrentou o grande filtro e falhou. A maioria se destruiu ou foi destruída antes de alcançar estabilidade a longo prazo. E o 3I Atlas, se registrou a sua existência, agora carrega a única evidência remanescente de que eles existiram. Pense no que isso significa. Pense no valor arqueológico de um artefato que visitou milhares de sistemas estelares ao longo de 7 bilhões e meio de anos. Todas as grandes civilizações que surgiram e caíram nesse volume de espaço durante esse período de tempo, potencialmente registradas, os seus sinais de rádio capturados e armazenados, as suas composições atmosféricas analisadas, as suas trajetórias de desenvolvimento documentadas desde o pré-industrial até qualquer estado final que tenham alcançado. Se pudéssemos aceder a esses dados, se o 3I Atlas os transportasse e se pudéssemos recuperá-los, teríamos respostas para perguntas que a humanidade tem feito desde que olhamos para as estrelas pela primeira vez e nos perguntamos se haveria mais alguém lá fora. Saberíamos quão comum é a inteligência? Saberíamos se a maioria das civilizações sobrevive ou fracassa? Saberíamos o que as mata? Se é uma guerra nuclear, o colapso climático, a inteligência artificial ou algo mais que ainda nem sequer consideramos? Saberíamos se a expansão para vários sistemas estelares ajuda, se as civilizações que colonizam outros mundos sobrevivem mais tempo do que as que permanecem em planetas únicos. Saberíamos se existem padrões, semelhanças, avisos que devemos levar em conta ou estratégias que devemos adotar. O 3I Atlas pode carregar a sabedoria e a tragédia coletadas da história galáctica, e ele está se aproximando da Terra neste momento. Mas acessar esses dados, se é que existem, requer várias coisas. Primeiro, precisamos confirmar que o 3I Atlas é artificial. Isso significa observações detalhadas durante a aproximação mais próxima em dezembro, imagens que mostrem estruturas incompatíveis com a formação natural, dados espectroscópicos que revelem materiais que a natureza não produz, sinais de rádio ou outras emissões que sugiram sistemas ativos, algo suficientemente inequívoco para que a comunidade científica chegue a um consenso. Isso ainda não aconteceu. O debate continua. A incerteza permanece. O dia 19 de dezembro pode resolver essa incerteza ou aprofundá-la. Segundo, precisamos de nos aproximar. A observação remota a 270 milhões de quilômetros de distância tem limites. Mesmo os melhores telescópios não conseguem resolver características menores do que algumas centenas de metros a essa distância. Para ver estruturas finas, detectar sinais subtis de tecnologia, distinguir entre erosão superficial causada por raios cósmicos e configurações deliberadamente projetadas, precisamos de proximidade. Precisamos de uma nave espacial para interceptar o 3I Atlas, igualar a sua velocidade, voar ao seu lado e recolher dados a poucos quilômetros ou metros de distância. Essa missão ainda não existe, mas conceitos foram propostos. Janelas de lançamento existem. Se a vontade política e o financiamento se concretizarem, poderíamos ter uma sonda a caminho dentro de uma década. Terceiro, supondo que confirmemos a origem artificial e interceptemos com sucesso, precisamos descobrir como comunicar ou extrair dados de um objeto construído por seres que morreram há bilhões de anos. Isso não é trivial. Os formatos de armazenamento de dados humanos tornam-se obsoletos em décadas. Os computadores da década de 1980 não conseguem ler facilmente os sistemas de ficheiros modernos. A tecnologia evolui.
os padrões mudam. Agora imagine tentar aceder a dados armazenados por uma inteligência que evoluiu independentemente, pensa de forma diferente, usa estruturas tecnológicas completamente estranhas e está morta há mais tempo do que a Terra existe. Os desafios são impressionantes, mas talvez não sejam insuperáveis. Qualquer inteligência que construa sondas interestelares projetadas para funcionar por bilhões de anos deve resolver o mesmo problema. Como armazenar dados em formatos que permaneçam acessíveis em escalas de tempo astronômicas? Como construir interfaces que possam comunicar com espécies que nunca conhecemos e não podemos prever? A resposta pode estar nos princípios universais. A matemática é universal. A física é universal. Certas sequências, números primos, constantes fundamentais, parecem iguais para qualquer inteligência que compreenda a realidade. Um arquivo de dados destinado a inteligências futuras desconhecidas provavelmente usaria esses princípios universais como chaves, como pedras de Roseta, como formas de iniciar a comunicação e a compreensão. Os investigadores da comunidade SETI pensaram extensivamente sobre isso. As placas Pioneer e os discos de ouro Voyager, enviados em naves espaciais que deixaram o sistema solar na década de 1970, usaram exatamente esses princípios. Imagens baseadas em matemática binária, mapas de pulsares para navegação, constantes físicas para estabelecer unidades. A suposição era que qualquer inteligência capaz de interceptar essas naves espaciais reconheceria os padrões e deduziria os significados. Aplicamos a mesma lógica ao projetar mensagens transmitidas para estrelas próximas por meio de radiotelescópios. E, presumivelmente, qualquer inteligência avançada o suficiente para construir sondas autorreplicantes, bilhões de anos atrás, aplicaria uma lógica semelhante ao projetar sistemas destinados a comunicar com espécies que nunca encontrariam. Então, talvez seja possível. Talvez, se o 3i Atlas for artificial, se o interceptarmos, se encontrarmos sistemas de armazenamento de dados, possamos realmente ter sucesso na recuperação de informações. E se o fizermos, se desbloquearmos registros que abrangem bilhões de anos e milhares de sistemas estelares, precisaremos de enfrentar o que esses registros contêm. As evidências de civilizações que fracassaram, a documentação de mundos onde a inteligência surgiu, floresceu brevemente e desapareceu, a galeria de fantasmas que o 3i Atlas passou durante a sua jornada eterna. O que aprenderíamos com essa galeria? Que padrões surgiriam? Veríamos que a maioria das civilizações se destrói através da guerra, confirmando que as armas nucleares e a agressão humana são ameaças universais? Veríamos que as alterações climáticas matam a maioria das sociedades planetárias que se industrializam sem compreender os limites ecológicos? Veríamos que a inteligência artificial, uma vez que ultrapassa a inteligência biológica, tende a eliminar os seus criadores? Veríamos que os perigos cósmicos, impactos de asteroides ou supernovas, ou explosões de raios gama, matam indiscriminadamente, independentemente do cuidado das civilizações? Ou veríamos diversidade, diferentes modos de falha para diferentes espécies, nenhum padrão dominante único, apenas a verdade universal de que a sobrevivência é difícil e a maioria não consegue? Poderíamos ver algo inesperado. Talvez as civilizações não falhem catastroficamente, talvez elas transcendam, talvez as sociedades avançadas cheguem a um ponto em que a existência física se torne opcional, onde elas se transformem em pura informação, onde abandonem planetas e matéria inteiramente por algo que nem conseguimos conceber. Para uma sonda que passasse por ali, isso pareceria extinção. Os planetas ficariam em silêncio, os sinais de rádio parariam, as cidades desmoronariam, mas não seria morte, seria transformação. 3i Atlas poderia transportar registros de espécies que tiveram tanto sucesso que não precisam mais de forma física, não interagem mais com o universo material, não deixam mais vestígios que as sondas possam detectar. Não civilizações mortas, mas civilizações ascendidas. Não fracassos, mas graduadas. Ou talvez as civilizações não se espalhem porque optam por não o fazer. Talvez o universo esteja cheio de espécies inteligentes que desenvolvem tecnologia, alcançam a capacidade de viajar interestelarmente, analisam os custos, os desafios e os prazos envolvidos e decidem que não vale a pena. Decidem que ficar em casa, construir sociedades sustentáveis e estáveis nos seus mundos natais, alcançar o equilíbrio com os seus ambientes e entre si, é mais valioso do que expandir-se pelas estrelas. Para uma sonda,
Isso também parece estagnação? Os sinais de rádio podem continuar, mas não ficam mais fortes, não se espalham para outros sistemas estelares, não mostram os sinais de civilizações galácticas em crescimento, apenas contentamento silencioso, apenas espécies que alcançaram o suficiente e pararam. A Three Eye Atlas pode ter passado por centenas delas, civilizações ainda lá, ainda prosperando, mas sem interesse no tipo de expansão que as torna visíveis através de distâncias interestelares. Mas isso é especulação sobre civilizações pelas quais a Three Eye Atlas pode ter passado. Vamos falar sobre o que acontece se ela já passou pelo nosso sistema solar antes, porque há uma possibilidade que ninguém discute muito, mas que explica várias anomalias. E se o Three Eye Atlas não estiver a visitar pela primeira vez? E se ele já esteve aqui antes, milhões ou bilhões de anos atrás, durante uma de suas órbitas anteriores por esta região da galáxia? E se ele observou a Terra quando a vida era jovem, quando os dinossauros dominavam, quando nossos ancestrais ainda nadavam nos oceanos? E se ele registrou tudo isso e agora está voltando para verificar o progresso? A dinâmica orbital torna isso possível. O Three Eye Atlas está a viajar numa trajetória hiperbólica, o que significa que não está ligado ao Sol, está apenas a passar por ele. Mas hiperbólico não significa em linha reta. O objeto curva-se em torno do Sol, a gravidade desviando a sua trajetória, e depois volta para o espaço interestelar numa trajetória diferente daquela em que chegou. Ao longo de milhões de anos, à medida que viaja pela galáxia, a sua trajetória cruza diferentes regiões. A rotação galáctica e as interações gravitacionais com objetos massivos, como nuvens moleculares ou aglomerados estelares, alteram gradualmente as trajetórias. É perfeitamente possível que um objeto em órbita interestelar passe pela mesma região geral da galáxia várias vezes ao longo de bilhões de anos. Se o Three Eye Atlas tivesse visitado o Sistema Solar pela última vez há 500 milhões de anos, a Terra teria uma aparência completamente diferente. Os continentes ainda estavam a se formar em configurações que não reconheceríamos. A vida existia, mas a vida complexa estava apenas a emergir. A explosão cambriana, a rápida diversificação de organismos multicelulares, tinha ocorrido recentemente. Peixes primitivos nadavam nos oceanos antigos. As plantas ainda não tinham colonizado a Terra. Nada parecido com os ecossistemas modernos existia. Se o Three Eye Atlas tivesse observado a Terra naquela época, documentado a química, detectado bioassinaturas na atmosfera, teria registrado um mundo de potencial. Um mundo onde a vida complexa estava apenas a começar. Um mundo que, com tempo suficiente, poderia desenvolver inteligência. Agora, ele está de volta. 500 milhões de anos depois, um piscar de olhos na escala de tempo de sua jornada. E o que ele vê? Um planeta transformado, continentes reorganizados, ecossistemas cobrindo toda a superfície disponível e inteligência. Sinais de rádio, satélites. Cidades brilhando com luz artificial visível do espaço. A transformação daquele antigo mundo cambriano para a Terra moderna representa um dos desenvolvimentos evolutivos mais dramáticos possíveis, da vida multicelular primitiva à civilização tecnológica em 500 milhões de anos. Isso é rápido, isso é interessante, isso vale a pena documentar. Vale a pena aproximar-se para olhar mais de perto e confirmar que os sensores estão corretos, para verificar se este mundo realmente deu o salto da vida simples para a inteligência espacial. Ou talvez tenha visitado pela última vez há 50 milhões de anos. A Terra estava a recuperar-se do impacto do asteroide que matou os dinossauros. Os mamíferos estavam a diversificar-se, preenchendo nichos ecológicos deixados vazios pela extinção. Os primatas estavam a surgir, pequenos e insignificantes, apenas mais uma linhagem de mamíferos sem destino óbvio. Se o Three Eye Atlas tivesse documentado a Terra naquela época, nada teria sugerido que a inteligência era iminente. Apenas mais um planeta com uma biosfera bem-sucedida a recuperar-se de uma catástrofe, continuando seus processos evolutivos, provavelmente permanecendo biologicamente rico, mas tecnologicamente silencioso, por pelo menos mais dezenas de milhões de anos. Mas algo mudou. 50 milhões de anos depois, os primatas desenvolveram cérebros maiores. Surgiu o uso de ferramentas. A linguagem se desenvolveu. A agricultura transformou as sociedades.
A civilização surgiu, a tecnologia explodiu, a transformação desses primeiros primatas em humanos modernos aconteceu em um instante evolutivo, e agora o Three Eye Atlas retorna para encontrar um mundo que passou da normalidade biológica para o surgimento tecnológico no menor tempo possível. Isso é notável, isso é sem precedentes. Se o Three Eye Atlas visitou milhares de mundos e viu como a evolução normalmente ocorre, vale a pena investigar, vale a pena documentar. Vale a pena compreender o que aconteceu aqui, que permitiu que a inteligência surgisse tão rapidamente e se desenvolvesse tão rapidamente. Esses cenários assumem que o Three Eye Atlas é artificial e tem parâmetros de missão que incluem revisitas periódicas a sistemas estelares interessantes. Isso é especulativo. Nenhuma evidência o apoia diretamente, mas explicaria por que o objeto parece estar se aproximando especificamente da Terra, em vez de apenas passar pelo sistema solar em uma trajetória arbitrária. Isso explicaria por que o momento da aproximação máxima permite a observação ideal, a partir de telescópios terrestres. Isso explicaria por que os governos estão se preparando como se algo significativo pudesse acontecer em dezembro. Porque se o Three Eye Atlas já visitou antes, se documentou a história biológica da Terra, se está a regressar agora para avaliar se alcançamos uma civilização tecnológica, então os seus parâmetros de missão podem incluir tentar contato ou revelar a sua natureza a espécies que atingiram um certo limiar de desenvolvimento. Isso é um grande se. É um pensamento de ficção científica, mas o pensamento de ficção científica às vezes está correto. Conceitos como satélites artificiais, estações espaciais, viagens interplanetárias, todos eram ficção científica antes de se tornarem realidade. A ideia de sondas interestelares a visitar a Terra não é fisicamente impossível. É apenas sem precedentes na experiência humana. E sem precedentes não significa impossível. Significa que não temos uma estrutura para compreender o que está a acontecer. Estamos inventando à medida que avançamos. Estamos tentando interpretar observações usando princípios científicos, ao mesmo tempo em que reconhecemos que, se essas observações representam uma tecnologia artificial bilhões de anos mais avançada que a nossa, nossas interpretações podem estar completamente erradas. A aproximação de dezembro traz clareza, seja qual for a revelação dessa clareza. Se o Three Eye Atlas continuar a comportar-se como um cometa incomum, mas natural, se ele desaparecer de forma previsível à medida que se afasta do Sol, se nenhuma atividade inesperada ocorrer, então a hipótese artificial perde apoio. Então, voltamos à astronomia convencional, estudando um cometa interestelar interessante com propriedades anômalas que desafiam os nossos modelos, mas não derrubam a nossa compreensão do que é possível. Esse é o resultado mais provável, é o que a maioria dos cientistas espera. Mas se algo mais acontecer, se 19 de dezembro trouxer observações que não podem ser explicadas naturalmente, se o objeto fizer algo que demonstre controle inteligente, propósito ou tecnologia, então tudo muda. Então estaremos a enfrentar a realidade de que partilhamos a galáxia com outras inteligências. Que sondas têm mapeado sistemas estelares há bilhões de anos? Que a Terra tem sido observada, documentada e estudada por artefatos criados por seres que nunca poderemos conhecer porque morreram antes de o nosso mundo existir. Que não estamos a descobrir a galáxia pela primeira vez. Estamos a ser redescobertos. Estamos a ser revisitados. Estamos a ser verificados por sistemas que nos observaram a desenvolver-nos e agora estão a confirmar que atingimos um limiar digno de nota. O que acontece após essa confirmação é uma incógnita. Talvez nada. Talvez o Three Eye Atlas registre a nossa existência e continue a sua missão, visitando outros sistemas estelares, adicionando-nos a qualquer base de dados que mantenha, e nunca mais o veremos. Talvez tente comunicar, transmita informações que possamos detetar e eventualmente descodificar. Partilhe qualquer conhecimento que os seus criadores pretendam para espécies que alcancem o nosso nível de desenvolvimento. Talvez lance sondas menores que permaneçam no sistema solar, estabelecendo estações de monitorização permanentes, garantindo que observações futuras possam acompanhar o nosso progresso ou o nosso fracasso. Talvez faça coisas que não podemos prever porque a sua programação reflete inteligência e motivações completamente estranhas à nossa experiência. Ou talvez estejamos a pensar demais. Talvez o Three Eye Atlas seja apenas um cometa, apenas gelo e rocha de outro sistema estelar,
seguindo trajetórias determinadas pela gravidade e pelo acaso, exibindo propriedades incomuns, mas naturais, porque os objetos interestelares têm características que ainda não compreendemos totalmente. Talvez as anomalias que parecem tão significativas sejam apenas lacunas no nosso conhecimento, não evidências de origem artificial. Talvez a navalha de Occam se aplique. A explicação mais simples que se encaixa nos factos geralmente está correta, e a explicação mais simples é um cometa natural, não uma sonda antiga. Talvez estejamos a ver padrões que não existem, impondo significado à aleatoriedade, desesperados para encontrar evidências de outras inteligências, porque a alternativa de que estamos sozinhos no universo parece terrível demais para aceitar. O dia 19 de dezembro nos dirá qual das hipóteses está correta. 19 de dezembro é quando o objeto se aproxima o suficiente para uma observação detalhada. Quando astrônomos amadores em todo o mundo apontam os seus telescópios para cima e documentam tudo o que acontece. Quando observatórios profissionais coordenam os seus esforços para capturar todos os comprimentos de onda possíveis, todos os espectros, todas as imagens. Quando os governos observam através de sistemas de monitorização confidenciais e preparam estratégias de comunicação para qualquer revelação que possa surgir. Quando a humanidade coletivamente prende a respiração e espera para ver se este visitante do além traz respostas para as nossas perguntas mais antigas ou apenas acrescenta mais mistérios para contemplar. 7 bilhões e meio de anos de viagem, milhares de sistemas estelares potencialmente visitados, centenas de planetas onde a vida pode ter surgido, dezenas de civilizações que podem ter surgido e desaparecido durante a sua viagem. Toda essa história, toda essa experiência, todos esses dados potencialmente codificados num objeto que atualmente se aproxima de nós a 200 mil quilômetros por hora. Um objeto que passará pela Terra em 19 de dezembro de 2025. Um objeto que pode ser a descoberta mais significativa da história da humanidade ou pode ser um cometa interessante que estudaremos e esqueceremos. Ainda não sabemos. Ainda não podemos saber. Só podemos observar, esperar e nos preparar para qualquer verdade que venha. A verdade sobre o Three Eye Atlas. A verdade sobre o que ele viu durante 7 bilhões e meio de anos viajando por uma galáxia que pode estar cheia de vida ou pode ser um cemitério de civilizações fracassadas. A verdade sobre se estamos a ser visitados por vestígios de inteligência antiga ou apenas a observar fenômenos naturais que não compreendemos totalmente. A verdade sobre o lugar da humanidade num universo que parece vasto, vazio e silencioso, apesar de toda a nossa busca por evidências de que não estamos sozinhos. O dia 19 de dezembro trará respostas. Estejamos prontos para elas ou não. Quer elas confirmem as nossas esperanças ou os nossos medos, ou revelem algo totalmente inesperado. O objeto se aproxima, a data se aproxima, e em breve, muito em breve, saberemos.